Excelentíssimo senhor ministro-presidente, senhoras ministras, senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, a Advocacia Geral da União comparece muito rapidamente à tribuna, apenas para destacar alguns pontos já referidos na manifestação consignada nos autos e reafirmada e reiteradas nos memoriais já apresentados a vossas excelências, no sentido de que o ato de diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral credencia os eleitos, titulares e suplentes, para o exercício do mandato. E, nesse sentido, sustenta a Advocacia Geral da União a natureza jurisdicional do referido ato, tanto sob o ponto de vista de que a decisão é emanada do órgão colegiado, como também sob o ponto de vista de que essa decisão a que se refere o preceito constitucional pode ser, sim, interpretada como decisão judicial. E, nessa perspectiva, sustenta a Advocacia Geral da União que, em observância e obediência até o princípio do duplo grau de jurisdição, há, sim, para aqueles que não se conformarem com essa decisão no que se refere à diplomação, recurso apto a submeter a reexame de uma instância superior, no caso, o Tribunal Superior Eleitoral, toda a questão decidida. E trata-se, portanto, do recurso contra a expedição de diploma, previsto no artigo 262 do Código Eleitoral, e considerado pela doutrina como um dos recursos de apelação, isso no âmbito do direito eleitoral. Essa afirmação da Advocacia Geral da União encontra respaldo no voto do ministro Eduardo Ribeiro, que eu peço licença para ler trecho desse voto no recurso contra a expedição de diploma número 694, em que se diz, aspas, o ato que determina a expedição de diploma pode ser considerado uma decisão judicial, de natureza declaratória, na medida em que reconhece o preenchimento pelo candidato dos requisitos exigidos para a entrega do diploma. Os tribunais regionais eleitorais, quando determinam a diplomação do eleito, emitem um juízo de valor e prestam jurisdição que lhes competia. O recurso é o único meio adequado para atacar a decisão judicial. Não obstante esse entendimento, o que se sustenta na presente ADPF é que esse recurso se configuraria em ação autônoma e que, portanto, seria passível de apreciação originária pelos tribunais regionais eleitorais. A tese em si não se sustenta por dois fundamentos. Primeiro, no que se refere ao próprio caput do artigo 121 da Constituição, quando o legislador constituinte originário atribui à lei complementar a missão de regulamentar a competência dos tribunais eleitorais. Essa Suprema Corte já reconheceu, portanto, a recepção do Código Eleitoral, como lei complementar, e, nesse sentido, não consta do rol do artigo 29 do Código Eleitoral, como atribuição dos tribunais regionais a competência originária para apreciação do recurso contra a expedição de diploma. Esse seria o primeiro argumento, que é mencionado pela Advocacia Geral da União. O segundo argumento é o próprio parágrafo 4º do artigo 121, em que se menciona expressamente a competência do tribunal, e aqui se entende Tribunal Superior Eleitoral, quando se faz referência à recorribilidade em si dessa decisão. Sustenta a Advocacia Geral da União que, nessa hipótese, se trata de atribuição, competência atribuída pelo legislador constituinte originário ao Tribunal Superior Eleitoral. Essa competência, ela é retratada em posicionamento e jurisprudência já consolidada pelo TSE há décadas, circunstância que é referida num trecho do voto, que também aqui peço licença para citar trecho do voto também no referido recurso do ministro José Delgado, em que expressamente faz referência, aspas, o sistema recursal adotado pelo TSE, no caso do recurso contra a expedição do diploma, por mais de 40 anos, obedece, portanto, com base no princípio da simetria constitucional, proclamador da mensagem de que a decisão emitida por uma instância do Poder Judiciário deve ser reformada pela instância de grau superior, obedecendo aos pressupostos específicos fixados pela lei, fecha aspas. Portanto,
a Advocacia Geral da União, alinhada com esse entendimento e com a jurisprudência consolidada pelo Tribunal Superior Eleitoral, entende que a Constituição da República confere, sim, ao Tribunal Superior Eleitoral, de modo expresso e imediato, a competência para processar e julgar os recursos contra a expedição de diplomas em estrita observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição, aos princípios, inclusive mencionados pelo próprio ilustre ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral em suas informações, ao princípio da celeridade do processo. Entende, portanto, a Advocacia Geral da União que a hipótese, assim, de improcedência do pedido. Caso, no entanto, essa Suprema Corte, na eventual hipótese, entenda por acolher a pretensão ora deduzida, o que se postula à Advocacia Geral da União é que se conceda ao julgado os efeitos prospectivos, e isso considerando também a preocupação consignada pelo ilustre presidente do Tribunal Superior Eleitoral com relação aos efeitos dessa decisão, especificamente no que se refere aos danos irreparáveis que surgiriam daí, na eventualidade de se adotar um posicionamento em sentido contrário à jurisprudência já afirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nesse sentido, portanto, a Advocacia Geral da União pugna pela revogação da liminar concedida, pela improcedência do pedido e, na eventual hipótese de acolhimento, pela concessão dos efeitos prospectivos. Muito obrigada. Com a palavra, o eminente Procurador-Geral da República. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros,